Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o Kaique Alves do Epidemia Fora da Curva e hoje nós vamos ver como colocar título, subtítulo, título nos eixos e também como que a gente coloca as legendas utilizando o ggplot. Então já deixa o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e vamos para o vídeo. Pessoal, é o seguinte, primeira coisa então a se fazer é carregar o Tidyverse, né? Tidyverse, para quem não sabe, é um pacote de pacotes e quando você carrega ele, você carrega uma variedade de pacotes diferentes e dentre esses pacotes, um deles é o ggplot. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer então é carregar o Tidyverse, tá beleza? Como que a gente vai trabalhar aqui hoje? Como a gente coloca títulos, subtítulos, títulos dos eixos e legendas no ggplot. Então a primeira coisa a gente precisa criar, né? Esse aqui vai tudo, a gente vai colocar tudo isso em um gráfico. A primeira coisa que a gente precisa criar é um gráfico. Então já criei um gráfico aqui, já deixei preparado, né? Aqui utilizando esse banco de dados aqui. Então esse banco de dados is, ele tem essas colunas aqui, são, deixa eu ver aqui, são cinco colunas, né? Tem são 4 variáveis e mais uma coluna aqui para identificar qual é a espécie aqui, tá? Espécie de íris aqui, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai colocar então é o título, tá? Então para colocar todos esses parâmetros, títulos, subtítulos, títulos de eixo e legenda, a função que a gente vai utilizar é essa função aqui, ó, labs, tá? Aqui dentro a gente vai poder colocar várias coisas. Se vocês repararem aqui, ó, nessa caixinha que abriu aqui, vocês podem ver alguns dos argumentos que a gente coloca dentro do Labs. Então, primeiro que tem é esse aqui, ó, title, que é onde a gente vai colocar o título, subtitle, que é o subtítulo, e os captions aqui, que seria como se fosse uma legenda que ficaria embaixo do gráfico e mais outras coisas aqui que a gente não vai abordar nesse vídeo agora, tá? Então a primeira coisa que a gente vai começar, a gente não vai começar por título e subtítulo, a gente vai começar por título do eixo, tá? Então vamos primeiro gerar o gráfico aqui. Eu fiz um gráfico aqui onde a gente vai ter as espécies no eixo X e o comprimento aqui, ó, da sépala, tá? Então o comprimento da sépala. Eu não sei se a tradução é essa mesmo, mas eu acho que é comprimento da sépala, tá? Então, a gente está no eixo X, vai ser espécies, e no eixo Y eu vou colocar comprimento ou tamanho, tanto faz. Tá? Então, eu vou colocar tamanho da sépala para ficar um termo genérico. Então, para você colocar o título no eixo X, você vai digitar isso, X igual. Você vai dar abrir aspas. Se você dá aspas no RStudio, ele vai abrir e fechar aspas e o ponteiro aqui vai ficar no centro. Você já vai poder digitar. Então vamos colocar o título do eixo X. Então vou colocar aqui, ó. Vou deixar já espécie, tá? Se você rodar o gráfico, tá? Você vai ver. Ó, eu não mostrei o gráfico aqui porque esse gráfico aqui o conteúdo dele não é muito importante para a gente. Na verdade, o que importa é o título do eixo aqui. Então, repara, antes estava assim. Eu vou rodar só essa parte, vou apertar Ctrl Enter, ele vai rodar só essa parte e veja, tá o nome que a gente deu aqui, ó, que é justamente o nome da coluna respectiva desse eixo aqui. Então, se você olhar dentro do íris, a gente vai ter aqui uma coluna chamada Species. E aqui dentro a gente chama essa coluna e mais essa outra coluna que é justamente essa coluna aqui. Então, se você não adicionar o título do eixo aqui, ele vai colocar o nome que está descrito aqui, tá bom? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu colocar, por exemplo, dessa forma, as.factor, essa função aqui é para a gente transformar essa coluna em um fator. E se eu rodar, reparem o que vai acontecer. Aqui embaixo ficou as.factor. Então ele vai aparecer justamente o que você colocar aqui no seu eixo X, tá bom?
Mas como a gente vai dar um nome para ele aqui, aí vai aparecer o nome que a gente denominar aqui, ó, depois do X. Deixa eu só ajustar esse aqui. E eu vou colocar aqui, labs igual, labs abre parênteses, X igual species, espécie, né, em português. E vai aparecer aqui o nome espécie. Agora, no eixo Y é a mesma coisa. Y igual, abre parênteses, eu vou colocar tamanho da sépala. Acho que é sépala sim. Sépala. Então, vejam aqui que vai aparecer tamanho da sépala. Não sei se se escreve assim, mas eu acho que é assim, tá? Então, você já aprende a colocar tamanho da sépala. Se você quiser colocar, por exemplo, a unidade, eu não sei qual é a unidade que está aqui, eu vou assumir que é centímetros, eu vou colocar, eu acho que é milímetros, né? Não vou colocar centímetros. E você pode fazer isso também, dessa forma, colocar a unidade, ou você pode colocar a unidade assim. Não tem problema, você pode colocar, vamos supor que fosse uma área, você pode colocar centímetros, tipo, como se fosse uma concentração ou alguma coisa, centímetros por hora, centímetros por alguma coisa, se fosse velocidade, alguma coisa assim, tá? Então, tanto faz aqui. Agora, é basicamente assim que a gente coloca o título nos eixos aqui, tá? Agora, como que a gente coloca o título no gráfico mesmo? A gente pode colocar assim, title igual, e vou colocar aqui o título chamado Iris. Então, aparece aqui em cima, Iris, o título do gráfico. Pode ser qualquer coisa que você colocar aqui, tá? Para o subtítulo é a mesma coisa, é só você colocar subtitle e botar o nome aqui, ó. Eu vou colocar subtítulo Iris. E aparece dessa forma. Então o título fica na parte de cima e o subtítulo na parte de baixo aqui, tá certo? Então é basicamente assim como a gente denomina o título dos eixos e título e subtítulo, tá? Agora vamos falar um pouco sobre as legendas. As legendas é um pouco diferente, tá? E a legenda só aparece quando você faz esse tipo de coisa aqui, ó. Por exemplo, a legenda ela vai aparecer quando você manda mudar a cor, o tamanho de alguma coisa aqui dentro, ou o tipo da forma do ponto, tá? Ou preenchimento a cor do preenchimento de alguma coisa. Então eu vou fazer aqui um exemplo com as cores, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, color, tá? Quando eu quero mudar a cor do gráfico aqui, sendo que eu quero que ele varie de acordo com uma coluna, ou no caso aqui, essa espécie aqui, eu vou colocar color igual a espécie, e sempre que eu quero fazer isso, tem que ser dentro do AES aqui, ó, dentro do AES, tá? Tem um vídeo sobre ggplot, sobre o básico de ggplot, e vocês podem consultar. Reparem que eu coloquei color igual a espécie. Então o que o ggplot me faz? Ele vai botar uma cor para cada espécie. Como a gente tem três cores diferentes aqui, tá? E como que a gente muda esse nome aqui? Tá? Porque está aparecendo um nome aqui e eu quero colocar outro nome. Então eu venho aqui, ó, e coloco color igual a esse mesmo nome aqui. Então eu vou só copiar ele daqui. Espécie. Rodo. Então o nome aqui mudou. Ah, mas se não fosse color, fosse, por exemplo, fill, que é o preenchimento no caso. Então eu faço isso. Reparem, o nome aqui não mudou. Não mudou. Lembra que eu coloquei color aqui? Então, se eu quero que o nome mude aqui, tem que ficar assim. Fill igual a espécie. Então agora o nome vai mudar aqui. Agora é o seguinte, se eu tenho isso dessa forma, eu tenho o fill e eu tenho o color igual a espécie.
reparem, quando eu coloquei, reparem que o color aqui, ó, tá por espécie e o fio também tá por espécie. Só que aqui, ó, o fio eu coloquei o título dele. Então, o gráfico de fio, esse é o fio, tá vendo, de preenchimento, tá com o nome espécie. Mas o de color ficou com o nome species aqui, do jeito que estava a coluna. Então, se eu quero juntar as duas legendas, eu tenho que fazer isso. Colocar também o color e colocar o mesmo nome que está no fio. Então, reparem, espécie. Agora as legendas vão juntar e ficar uma legenda só. Então, se você tem dois tipos de legendas, ou você deu dois atributos para a sua geometria aqui, né, para os seus geons, você deu dois atributos, deu um fio e um color, e você quer que eles fiquem com o mesmo nome, então você tem que colocar fio igual ao nome que você quer e o outro, no caso aqui o color, também tem que ficar com o mesmo nome. Tá? Eu vou fazer um teste aqui, vou fazer shape. O shape, no caso aqui, é a forma do ponto. Então, reparem. Então, a gente tem aqui o species aqui. Então, os shapes aqui são diferentes. E reparem que ele não colocou, ele não apareceu do jeito que deveria aparecer, né? Os pontos aqui. Isso porque aqui dentro, provavelmente o ponto está aqui no fundo e tem esse preenchimento branco aqui, não está aparecendo. Se você quer que o shape apareça de forma diferente, você tem que colocar ele dentro do GeoEditor. Então você coloca AES, você copia o shape aqui, ó, para cá. Eu acho que isso vai dar certo. E reparem. E aí o shape apareceu aqui em cima e com esse nome aqui, ó, Species. Quer que ele apareça junto aqui? Vamos testar se vai funcionar. Vou trocar aqui, já que a gente não tem mais um color, eu vou colocar shape aqui. Então, shape. E reparem, agora tem o mesmo, os dois têm o mesmo nome e os dois foram juntados aqui. Não está aparecendo aqui o shape porque eu acredito que ele está no fundo dessa imagem aqui. Mas esse aqui é justamente para ilustrar como que a gente junta ou separa esses tipos de legendas aqui utilizando o ggplot. Tá bom, pessoal? Esse vídeo foi um vídeo bem básico assim para mostrar para vocês como a gente faz a manipulação desse tipo de objetos, esse tipo de parâmetro dentro do gráfico, tá? E eu acredito que vocês não vão passar, não vão precisar utilizar coisa muito mais avançada do que esse aqui, tá? A maioria dos gráficos que são feitos se mantém basicamente com essa estrutura. A utilização de título e subtítulo que recomendo mais quando você vai fazer apresentações, apresentação de slides e apresentações orais. Em artigo científico recomendo apenas títulos em eixos aqui, título dos eixos aqui e títulos das legendas. Uma coisa rapidinho que eu esqueci de mostrar: se você não quer que apareça o nome aqui, é só você retirar isso aqui, ó. Então ficou com as aspas aqui vazias, tá? Então veja, agora não aparece mais o nome, o título das legendas. Então se você não quer que apareça, é só você deixar vazio aqui, tá bom? Pessoal, por esse vídeo é só. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like aí, compartilha o vídeo para aquela pessoa que está com dificuldade para fazer gráficos no R, tá? Utilizando o ggplot. E por aqui é só, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima.